O escândalo do Banco Master e a crise no Supremo Tribunal Federal não estão fazendo nada bem para o ministro Gilmar Mendes. O decano da corte perdeu totalmente a sua compostura, partiu para o ataque contra todos que façam críticas e questionamentos aos membros do Supremo Tribunal Federal pela sua relação com esse escândalo que está evidente a participação de ministros do Supremo envolvidos com o Vocaro e com o Banco Master. E ele está fazendo uma ofensiva contra todos. Fez contra o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, inclusive por ele ter pedido o indiciamento dos ministros por esse envolvimento com o escândalo. Eles ameaçaram de inelegibilidade, ameaçaram de abuso de poder, colocaram uma ação contra ele. O ministro Gilmar Mendes moveu uma ação contra ele por abuso de poder para que ele possa ficar inelegível. E também atacaram o governador Romeu Zema. Ele pediu que ele seja inserido no inquérito das fake news por conta de uma sátira, por conta de um vídeo postado, em que ele fazia ali questionamentos, deduzia quais eram as reais intenções do ministro Gilmar Mendes por ter anulado a quebra de sigilo fiscal e bancário da Maredit, a empresa do Toffoli. E nós estamos vendo a imprensa e a opinião pública extremamente indignada com tudo isso, com autoritarismo, questionando tudo isso, falando que esse inquérito não pode ser utilizado dessa forma, de uma forma autoritária, para perseguir seus adversários. E ele tem tentado fazer entrevistas, dar explicações plausíveis sobre isso, mas ele está só se enrolando. E ele tem feito declarações extremamente desastrosas. Ele, para fazer a explicação sobre o motivo de ter colocado o governador Romeu Zema nesse inquérito das fake news, ele acabou fazendo uma fala extremamente preconceituosa. Eu acho que vocês já viram, mas vale a pena nós colocarmos novamente. Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Gente, olha só isso, cara. Vê se isso é postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro que ele tenta associar a crítica, questionamentos a membros do Supremo Tribunal Federal a ataques às instituições. Eles tentam confundir a população, tentam confundir a opinião pública, dizendo que isso seriam ataques contra a Suprema Corte, como se ele fosse o Supremo Tribunal Federal. Esse é o nível de arrogância deles. Mas ele piorou muito quando fez essa associação preconceituosa. Ele fez esse ataque ao governador Romeu Zema, tentando ali colocá-lo como uma pessoa que tem traços homossexuais, e acabou incorrendo num crime. E isso repercutiu muito mal mesmo. E ele começou a tentar contornar essa situação, tentando se explicar, e ele foi no Twitch para falar a respeito disso, se retratar. E aí ele fala: há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Não é contra o Supremo. E não são difamações e acusações. São realmente questionamentos e levantando suspeitas sobre todos esses indícios que foram apresentados. E aí ele fala que essa indústria, ele vai enfrentá-la. Vou enfrentá-la. E não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro e reitero o que está certo. Aí, quem conhece o X, quem conhece o antigo Twitter, sabe que tem essa parte aqui em que os leitores podem colaborar para falar a respeito de determinados temas. E aqui estava lá: os leitores adicionaram um contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. Segundo o STF, aí tem ali o julgado, homofobia e transfobia são equiparadas ao crime de racismo, Lei 7.716, sendo inafiançáveis e imprescritíveis. Isso significa que o crime não cabe fiança e que esse crime não se exaure no tempo. Ele tem que ter uma punição. E aí, aqui para finalizar, não cabe retratação para extinguir a punibilidade nesses casos. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes não vai ser, com essa retratação, ele não deixa de ser punido. Ele precisa ser punido pela homofobia, que inclusive foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal de equiparar a homofobia ao racismo. E ele agora precisa ser punido por essa fala homofóbica que ele cometeu. Agora, para concluir aqui o nosso vídeo e deixar claro que esses questionamentos, essas críticas a membros do Supremo Tribunal Federal nunca foram consideradas criminosas, num passado não tão distante, eu vou colocar aqui um vídeo de membros do Supremo Tribunal Federal, de um membro em específico,
que é um membro, inclusive, que sempre foi muito reconhecido pela sua atuação no Supremo Tribunal Federal, falando o que ele realmente pensa sobre o ministro Gilmar Mendes. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Verdade. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Suspenso ou não está? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Olha, eu não gosto do Barroso, mas já assino embaixo tudo que ele falou nesse vídeo aqui. E isso é o que realmente muitos membros do Supremo Tribunal Federal e boa parte da população, grande parte da população, pensa sobre o ministro Gilmar Mendes, uma pessoa extremamente autoritária, arrogante, uma pessoa que quer ganhar tudo no grito e, de fato, é muito difícil de conseguir conviver com você no Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Por isso que nós esperamos que, muito em breve, você possa sofrer um pedido de impeachment.